Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra gente falar de Attack on Titan, episódio 63, ou quarto episódio da última temporada de Shingeki no Kyojin. E hoje a gente vai comentar de um episódio muito importante que veio com muita informação oculta, inclusive. Algumas coisas eu não tenho como dizer explicitamente o que elas querem dizer, porque elas são spoilers escondidos que o próprio anime te deu sobre o que vai acontecer logo em breve. Mas eu vou te ajudar a tentar talvez identificar onde estão essas pistas e aí você adivinha sozinho. Vamos comentar sobre o episódio todo, lembrando que eu não dou spoiler do mangá. Vídeos com spoilers do mangá, sobre capítulos, eles saem no canal, nunca com spoilers na thumb. A thumb sempre vai te enganar, vai estar com imagem que não é do capítulo, vai estar com um título que não vai deixar você saber o que acontece. Então, pode se inscrever, vem comigo, todo domingo comentar sobre o anime. Se gostar de mangá, fica também que tem conteúdo. Lembrando que domingo que vem não temos Attack on Titan e você, leitor do mangá, só que uma curiosidade pra todo mundo, na verdade. Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, o mangá termina no próximo volume. Teoricamente, até o capítulo 140 do mangá, o que significa que então ele vai acabar no máximo em abril ou maio de 2021. O anime vai adaptar até aí, não esses 16 episódios, mas isso a gente comenta no futuro. Agora vamos falar de episódio novo, completo. Completo porque ele tem pós-crédito, e se você não viu, você perdeu um detalhe muito importante. Só pra gente fazer aquele balanço inicial que a gente sempre faz no começo dos episódios, esse episódio em si, ele terminou de adaptar o capítulo 97, que já tinha sido parcialmente adaptado no episódio passado, que foi bem corrido e simplificou muitas coisas, e terminou também o capítulo 98. Então, olha só, menos de 2 capítulos para um episódio. Apesar de ter muita informação e muito diálogo, isso já acontecia no mangá. Em ritmo de adaptação, esse episódio foi muito bom, foi muito mais fluido. Tem coisas que ficam subentendidas e confusas, porque é a intenção, tem muita mensagem oculta que eu vou, como eu disse, tentar ajudar vocês aqui a verem sozinhos, mas, independente disso, o anime deu uma acalmada e ainda inseriu cena extra. Então, foi bom, eu gostei bastante do ritmo desse episódio. Daqui a 2 semanas vai dar um refresco de cena impactante e de explicações pra vocês também. Relaxa, calma, teoriza enquanto isso. A gente já sabia por conversas, tanto dos guerreiros titãs, quanto do exército de Marley, quanto deles todos juntos, que vai existir um festival com uma declaração de guerra contra Parades, a ilha da galera que você acompanhava da tropa, do Eren, tudo e tal. E esse festival acontecerá em Libério, que é aquele gueto, ou o distrito que concentra Eldianos lá em Marley, onde moram esses Eldianos que a gente está acompanhando. E esse festival chamou pessoas de várias nações, inclusive Oriente Médio, inclusive nações que estavam em guerra com Marley. Mas antes de falar sobre a primeira conversa entre Willy Tybur, o chefe da família que tem o Titã Martelo de Guerra, e o Magaf, que é o comandante ali dos Guerreiros Titãs, e depois o comandante do exército todo de Marley, a gente teve uma cena antes da abertura com o Falco. Lembra que o Falco estava conversando com o cara que vocês chamam de mendigo, o cara estranho, sem uma perna, com o olho tampado, que fica ali falando coisas misteriosas, que tá no hospital, mas ele não tá louco, que lembra da família, mas não quer encontrar a família. Então, o final do episódio, na verdade, a cena pós-crédito já mostra, já diz, já deixa claro que ele é Eren Yeager. Eren Yeager que claramente está disfarçado, porque ele fala que é Kruger nesse episódio. Kruger era o nome do coruja, lembra? O cara que passou o titã de ataque pro pai do Eren, Eren Kruger, que inclusive inspirou o nome de Eren Yeager. Então, e com o Falco, o que o Eren faz é pedir um favor. E ele fala: Falco, aqui dentro, no lugar onde vivem os Eldianos cercados, todas as cartas e correspondências, elas são olhadas. Eu não quero que a galera abra minha carta e descubra que eu tô aqui com memória sim, porque eu não tô pronto ainda. Então o Falco fica ao longo desse tempo que ele tá conversando com o Kruger, indo pra fora do gueto de Libério, porque ele é um guerreirinho que pode ser titã, então eles têm algumas liberdades a mais de ir e vir pelos portões, e mandando as cartas do tal cara, que é o Eren, para a família dele lá fora. Então a carta não era fiscalizada. O que o Eren tá falando nessas cartas, para quem que ele tá mandando ao longo desse tempo, e o Falco tá ajudando ele a fazer isso. E aí, nesse episódio, depois da abertura, a gente tem finalmente um momento em que o Magaf encontra o Lord Willy Tybur. E com a família do Tybur lá, a gente descobre algumas informações importantes. Primeiro, essa família, como a gente já sabia, é uma família de aristocratas, eldianos sim. Entre eles ali, não foi dito nesse episódio, mas entre eles, aqueles todos, criancinhas brincando, remelentas, derrubando as coisas no chão, a pessoa que tá cuidando deles, alguém que tá no canto, qualquer um naquela sala, ou o próprio Willy Tybur tem o Titã Martelo de Guerra. Isso o Willy deixa claro, o Titã
tá ali dentro, tá em algum lugar ali. E o Willy foi pra lá na véspera do festival porque ele mesmo apresentará a declaração de guerra, e isso é muito importante. E na conversa com o McGuffin a gente tem algumas coisas que precisam ser aqui bem ressaltadas, frisadas e não esquecidas. Primeiro, que a história, ele fala que ele foi lá pra ver o Elos, e Elos, que já apareceu em cartelas de episódios anteriores, ele seria o herói, a figura que tem um monumento de bronze, segundo o McGuffin, um monumento oco, vazio. Pensa o que você quiser sobre isso. Esse seria o herói que, junto com o antepassado da família Tybur, teriam se unido e derrotado durante a Guerra Titã os Eldianos com os outros titãs, fazendo com que Marley tivesse, portanto, o domínio dos tais 7 titãs. E parece que a família Tybur, por remorso ou por achar que o que os Eldianos fizeram foi terrível, eles realmente são os comandantes da nação de Marley. A luz está apagando, se apagar vai ficar assim apagada, mas eles deixaram Marley fazer o que queriam, inclusive com os próprios Eldianos: escravizar, matar, utilizar em guerras, e eles deixam claro, inclusive, não é algo que o McGuffin concorda e acha bom, que Marley utilizou muito a tática militar para controlar e dominar nações ao longo desse tempo todo, utilizando o poder de Eldianos Titãs, acendeu a luz. Inclusive o McGuffin, ele é um que fala que gostaria que marlenianos precisassem se alistar para a guerra, não para que eles morressem, mas para que eles sentissem um pouquinho da bala passando pelo ouvido, sentissem um pouquinho de medo, porque os marlenianos mandam só titãs, Eldianos, e eles mesmos não sentem os perigos da guerra. E por isso que ao longo de todos esses anos, Marley só vai para frente gastando todos os recursos e se afundando em guerras para expandir, mas não sente como é estar numa guerra de verdade. E o que o Willy fala também nesse momento é que aquela figura do herói, do Elos, ela precisa renascer. Precisa existir um herói, como existiu esse Elos, que mostrou o símbolo de pureza, de alguém que derrotou o titã, o demônio na terra e ficou ali intacto, sem nenhum machucado. Essa pessoa que seria o símbolo da derrota dos Eldianos e que uniria todos que anteriormente eram inimigos. Como que ele espera que isso aconteça? Não sei. Mentira, eu sei, mas eu finjo que eu não sei. Só perceba que nessa fala do Willy, em que ele deixa claro que ele vai revelar mais do seu plano e de tudo que ele tá pensando durante esse festival, ele mostra que existe alguma culpa pelas memórias que a família dele tem, de tudo que eles fizeram, que eles assistiram e deixaram acontecer, por eles terem visto tanto Marley quanto Eldia serem jogados na escuridão, como a gente está vendo ao longo de tudo que a gente sabe até esse momento. Aparentemente, agora eles finalmente vão agir no festival. Agora, detalhe, se você chegou até aqui, se você tá nesse momento, e daqui a pouco vai ter um hiato sem uma semana aí de episódio, mas se você tá nesse momento sem spoiler nenhum, não sabe quem é o Titã Martelo de Guerra, não sabe o que o Tybur vai fazer, não sabe nada, não pesquisa, escreve seu comentário aqui embaixo, faz teorias, conversa com quem não sabe nada, mas não vai atrás de spoiler, porque é legal, esse momento quando a gente tava no mangá era muito bom pra teorizar e a gente acertou e errou muita coisa, então se divirta nisso também, vai nessa onda de tentar, porque, de novo, tem muita pista em diálogos aparentemente inocentes, a gente vai chegar em alguns deles, mas eu não posso apontar tanto porque eu quero que vocês adivinhem sozinhos. Tem uma cena que ela tinha sido retirada do contexto de um episódio passado e foi colocada agora de novo, porque ela é uma cena curta, rápida, cômica, só pra mostrar que a Pique, aquela que tem um titã quadrúpede, ela realmente tem dificuldade de voltar à posição humana em cima de duas pernas. Pro susto do Galliard, ela aparece ali com as mãos no chão na posição do seu titã quadrúpede, porque pra ela assim é muito mais fácil, e ela parece estar sempre cansada, essa é a cara normal dela, então ela fica naquela posição porque é mais agradável, porque como a gente sabe, ela passou e passa meses com seu titã, não é só algumas horinhas ou alguns minutos, é muito tempo. E muita gente sentiu falta dessa cena, apesar de eu achar que ela é uma das mais tranquilas de serem cortadas, porque realmente ela não precisa de um contexto, ela pode ser encaixada em qualquer outro momento e ela não acrescenta nenhuma grande explicação para a história. E para onde a Pique estava indo era para uma reunião justamente com o exército de Marley, para eles começarem a fazer desenhos e estratégias para justamente invadir Parades, porque é isso que eles pretendem fazer. O festival vai declarar a guerra, mas eles já estão fazendo os preparativos. E o Reiner, que é quem esteve lá em missão desde criança, conheceu os terrenos, as pessoas, ele tá passando as informações que ele tinha pra tentar ajudar, dizendo, por exemplo, que quanto mais pro sul, mais titãs, mais arriscado o ataque, quanto mais pro norte, mais seguro, mas ao mesmo tempo no norte não tem como atracar grandes navios, porque o pier fica no sul, mas pelo sul
Teoricamente, mais de 30 navios foram mandados por Marley ao longo desses anos e foram todos destruídos, então pode ser que eles estejam destruindo todo mundo que chega pelo sul. No fim, ele não consegue traçar nenhuma estratégia, ele apenas joga as informações que eles têm, e Eldiano, nojento, imprestável, como ele é pra quem ele está conversando, falam, a informação de vocês não serviu pra nada, nem sei pra que chamei vocês aqui, e eles saem da reunião. E depois, até parece de uma forma meio irônica, o Galliard fala, não, tudo bem, tá sendo ótima a estratégia deles, eu tenho certeza que o plano vai ser brilhante. E a Pique fala, igual mandar 4 crianças sozinhas pra aquela ilha, que é o que eles fizeram há alguns anos atrás, né? Realmente o histórico de Marley pra esse tipo de ataque não costuma ser bom, e realmente é uma estratégia que pode ser perigosa, independente do plano que seja feito, e como a gente vê mais uma vez, os Eldianos não são sempre bem tratados, mesmo quando eles são guerreiros, muito pelo contrário, né? A exceção é eles serem ouvidos, como o Zeke muitas vezes é. E quando eles estão lá, eles finalmente veem o Falco vencendo uma corrida com a Gabi, e isso é motivo de êxtase. A gente vê que o irmão do Falco, Colt, ele fica preocupado, e mais uma vez surge alguém, nesse caso o Zeke, pra falar pra ele, não demonstra preocupação, porque ganhar um titã é uma coisa que deveria ser muito honrosa, bonita, boa, porque na verdade ele não quer que o irmão se transforme num titã, ele já vai ter o titã, sua família já teria as honras, já seriam marlenianos honorários. A gente tem uns detalhes sobre a família Grice nesse episódio que são importantes. Não precisava que o Falco virasse um titã também, só um irmão bastava. Mas o Falco não tá virando só pela sua família, como ele vai dizer mais à frente nesse episódio, ele tá fazendo pela Gabi, porque ele se importa bastante com ela. E enquanto a Zofia e o Udo estão lá super comemorando, eles vão contar pros guardas que ficam no portão, de novo pra vocês verem que esses guerreiros têm algumas aproximações diferentes do usual para Eldianos, que eles contam que o Falco ganhou e os guardas fazem algumas piadinhas, são claramente mais próximos em intimidade, apesar de existir hierarquia, e eles falam, então Falco, você vai ganhar o titã blindado e tal, até dando uma zoada na Gabi, e a Gabi fica muito brava, que aquilo não vai mudar nada, que as notas dela são maiores, que ela é muito maior, que ela é heroína de guerra, realmente, ela tem muito mais possibilidades de conseguir. E o Falco sai correndo, não querendo se explicar muito porque que ele tá tentando fazer isso, e quando pressionam ele fala, tô fazendo isso por você, Gabi. E aí até os guardas zoam, ele falou. Por quê? Porque tá todo mundo percebendo com certeza que o Falco gosta da Gabi, mas a Gabi não percebe. Tanto é que ela reage agressiva e o mesmo guarda fala, ela não percebeu, ela não entendeu ainda. Todo mundo percebeu que o garoto tá ficando corado e se declarando pra ela, mas ela não percebeu, porque ela apenas está numa disputa querendo ser a melhor e alguém tentando passar por cima dela não é algo agradável, ainda dizendo que tá fazendo isso pelo bem dela, que insulto. A cena extra que não tinha no mangá, ela foi inserida aqui. E foi uma cena que, como propósito, eu imagino que seja trazer uma aproximação a mais desse grupo de guerreiros. Porque até mesmo em entrevista recente, a gente descobriu que o Sayama se arrepende um pouquinho de não ter conseguido gerar empatia pela Gabi e por esse grupo no mangá, com os leitores do mangá. Talvez por isso a gente tenha essa cena em que eles estão em frente a uma barraquinha que vende pães e surge um cara bêbado e abraça a Zofia achando que é a Gabi, e aí fica aquela cena meio de humor e tal, não tem muito acréscimo na história, apenas mostra um pouquinho, talvez, um momento de mais carisma dessas crianças, do dia a dia deles, pra gerar realmente uma empatia, uma proximidade, até porque eu tenho notado pelos comentários de vocês que muitas pessoas, mais do que no mangá na época que eu falava desse mesmo momento da história, estão gostando dos guerreiros, ou pelo menos entendendo o lado de lá e se permitindo entender do que os leitores do mangá. Mas o que eu sempre digo é, se permitam sentir. Você tá com raiva agora? Sente raiva. Se não sente ainda, não sinta. Não fica pegando. Eu acho muito errado quando as pessoas falam, você não pode gostar desse, você não pode gostar daquele, porque daqui a pouco você vai descobrir. Se daqui a pouco a pessoa vai descobrir, daqui a pouco ela vai descobrir. Enquanto o anime está te mostrando que são pessoas legais, deixe a pessoa achar que são pessoas legais. E eu não tô dizendo com isso que deixarão de ser. E o que as crianças veem é justamente o palco onde vai acontecer o festival, a declaração de guerra, tudo sendo construído. E tem uma informação também importante, que é o Udo dizendo que ele tem família que veio de outros países e que existem esses guetos, esses distritos que concentram eldianos fechados em paredes fora de Marley também. Os eldianos não são só aprisionados em Marley. Ao longo de todo o globo, no mundo inteiro, eles são odiados, e o que ele diz é que ali em Marley, eles inclusive são bem tratados, que fora de lá, nos outros locais em que eles são aprisionados, é muito pior, que o mundo odeia os eldianos, e a esperança deles é que esse festival justamente traga uma forma do mundo olhar diferente para eles e focar o ódio apenas em Parades, apenas naqueles demônios da ilha. E lá no cantinho
Nas estruturas que estão sendo construídas, mais uma vez está Magath e o Willy Tybur. O chefe da família heróica que lutou contra o rei Fritz na Guerra Titã, que salvou Marley e todo mundo, aquele que é amado, como a gente vê nesse episódio, por todas as nações, um queridão, sabe? Ele tá conversando com o Magath e parece que eles, ao se darem um aperto de mão há um tempo atrás, numa reunião que no mangá foi há um mês dessa cena que a gente tá vendo agora, eles fecharam algum acordo. O que dizem ali é que o Magath agora, como eu falei lá no começo, ele é o chefe do exército de Marley. E o Willy, ele comenta que ele não é um chefe da nação, como o Magath tá dizendo, ele não se acha nada demais, ele apenas segura ali, como se fosse o volante, não sei se ele fala mastro, mas o guidão, não sei. Mas ele tá segurando aquilo que vai dirigir as pessoas, porque alguém tem que segurar, e não é porque ele é especial, é só porque ele nasceu naquele momento e calhou de ser ele a pessoa que precisava fazer aquilo. Quando toda a agitação em Parades aumentou, quando chegou o momento em que tinha que fazer, precisou ser ele, mas ele tá só conduzindo. Ele tá claramente inseguro e com medo, mas precisa fazer. E aí, nesse diálogo, sem entrar em detalhes, existem algumas falas que eu posso dizer? Claramente elas estão fora de contexto. Não dá pra entender do que eles estão falando. E não é pra entender, porque são códigos, claramente. E eu tô falando isso porque quando eu li o mangá eu percebi, mas eu não conseguia saber o que era, apenas teorizar. Por exemplo, o Magath entrega um caderninho pro Willy, fechado, de capa preta. O Willy olha e fala, então precisamos de uma obra de demolição em larga escala. O que significa isso? Não sei. De novo, na verdade eu sei, mas eu não vou falar pra vocês. E depois, no diálogo, também tem algo de novo sobre construções, sobre obra, a gente não fica meio entendendo de onde vem, mas o Magath fala que a obra estava quase demolida, estava quase caindo aos pedaços, portanto, mas existiam alguns pilares bons, eficientes, e aí eles descobriram que existem ratos já infiltrados na casa, nossa casa. E aí você tem então algumas informações, há alguma estrutura, alguma coisa está prestes a ser destruída, mas alguns pilares ainda estão ali sólidos, eficientes, e ratos estão invadindo, já invadiram esse local. E aí? Mais uma vez temos Eren sem perna, disfarçado, e sim, a questão da perna e tudo isso vai ser explicado pra vocês logo no próximo episódio. Conversando com o Falco falando que conseguiu vencer a Gabi, mas mesmo assim é difícil conseguir alguma coisa, e aí eles começam a falar sobre o Eren, na verdade o Kruger, que ele estava conversando com a família, agradece o Falco por enviar todas essas cartas, que a família acha que ele tá entediado lá, mas que ele estará pronto para sair dali e ele vai para casa logo depois do festival. Então, seja lá o que o Eren está planejando, você sabe que ele quer ir embora logo depois do festival. E que ele utilizou cartas para conversar com a sua família em todo esse período e passar alguma informação. Eu acho que ele não estava dizendo apenas que ele estava triste, se isolando e pensando na vida lá dentro do hospital. Depois da conversa que eles têm, surge um cara que é um médico, teoricamente, que na verdade é um médico mesmo, mas que está claramente naquele hospital psiquiátrico porque, como muitas pessoas ali, está lidando com muitos traumas e problemas psicológicos. E aqui ele é nada mais nada menos do que o vô do Eren. Esse senhor médico Yeager é o pai de Grisha Yeager, que era pai do Eren. O pai que o Grisha, inclusive, tinha muita raiva, mas que a gente vê nesse diálogo com o Eren que ele tem muitos arrependimentos do que ele fez. E a gente já consegue entender um pouquinho da sua cabeça e como é que ele lidou com tudo que ele fez com o seu filho e após a morte da sua filha. Primeiro, de qualquer maneira, ele chega pro Eren e fala, olha só, se você tem família, vai embora. Não fica fazendo esse garoto Falco Grice e mandando cartas pra você, porque ele vem de uma família de um histórico muito complicado. A família do Falco, os Grice, estavam envolvidos com aquele grupo de revivalistas, que é o grupo que o Grisha foi chamado, que o Grisha fazia parte e que foram todos mortos ali, ou transformados em titãs, na Praia de Parades, incluindo a Dina, que é a mãe do Zeke, e tudo mais. E justamente foi o Grice a pessoa que chamou o Grisha lá atrás pra fazer parte dos revivalistas e que culpou o Grisha logo antes de ser transformado em titã, mas por causa desse envolvimento com rebeldes contra Marley, quem restou ali da família Grice, quem não foi condenado, ficou sendo muito mal visto. E por isso que os meninos, o Colt e depois o Falco, se alistaram para serem guerreiros titãs, e quando justamente o Colt foi escolhido para ser o bestial, ele já acalmou muito ali os ânimos e as desconfianças em relação à sua família. E se o Falco foi descoberto fazendo alguma coisa errada, tudo isso vai por água abaixo. Então, cara sem perna,
Não interfere. E aí, falando de família, dizendo pra esse cara, o Kruger, teoricamente, ir embora, porque se o Eren ficar longe da família, ele pode depois ter arrependimentos por não poder mais estar com eles quando ele perder a sua família. E aí você vai viver o quê? Com culpa. Apesar dessas dicas que são muito boas sim pro Eren, o Eren, sabendo o que o seu avô fez, vira pra ele e fala, parece que você tem muitos arrependimentos com a sua família. Aí dá o gatilho, aquela coisa que faz a cabeça do Sr. Yeager pirar, e ele lembra assim de todos os seus arrependimentos. Apesar do Grisha enxergar o pai dele como alguém frio, que só sorria pra Marley, que dizia assim, senhores, somos demônios, e filho, aprende isso também, logo depois de saber que a sua filha foi morta e com certeza por marlenianos e não fazer nada, a gente vê que ele apenas era dessa forma por proteção mesmo. Proteção a ele, ao seu filho que ainda estava vivo, à sua esposa. Só que o arrependimento existia. E o anime, nesse caso, fez uma montagem muito legal dele ver ali, visualizar na mente o corpo da filha morta ao lado do rio. Ele não lida muito bem com isso, ele sofre, ele tem arrependimentos pra caramba, sim, ele depois é escoltado pela enfermeira e tal pra ser tratado. E o Eren tá ali jogando uma bola de beisebol pra cima, uma luva também ali ao lado, e eu não vou falar sobre isso porque na montagem do mangá existiam cenas que faziam links, davam dicas sobre de onde veio essa luva, mas isso eu ainda acho que pode ser inserido lá na frente, então fica apenas o elemento importante na tela e na sua cabeça. Ele tava com uma luva e uma bola de beisebol. Fica aí vendo se aparece daqui pra frente em outros episódios. Pode ser que sim. Outra cena importante é uma confraternização social que acontece na véspera do festival. Aquilo ali tá sendo feito em Marley, não dentro da área de Liberio, dos Eldianos. E lá tem os líderes de várias nações, pessoas importantes, todos bebendo e tal. E os pequenininhos guerreiros Eldianos que estão servindo, estão se esforçando muito pra mostrar que eles são incríveis. Eles querem justamente ser enxergados como mais do que demônios por essas pessoas, mas como o Udo escuta, eles são apenas pessoas fedidas ou terríveis na cabeça de vários deles, e aí ele fica um pouco desestruturado quando escuta falando mal deles e derruba vinho em alguém. Em alguém que é uma asiática, como a própria Gabi repara depois por causa de um símbolo com um A nas costas ali do kimono dessa mulher, alguém que segundo ela seria de uma nação chamada Hizuru. E essa mulher, ela abafa o caso, diz que ela mesma derrubou o vinho, ela não mostra que foi esse garoto, porque como ela diz pro Udo, se souberem que ele fez, que queriam fazer com ele? Com certeza um Eldiano derrubando bebida na roupa de alguém importante não seria tratada como tadinho ou pede desculpas. Ela salva ele. E aí por quê? E aí eu vou dizer algo que eu pensei enquanto eu li o mangá, novamente com informações que a gente já tinha antes, não é spoiler. Existiu uma história de que o rei Fritz, que foi aquele rei Eldiano que levou a galera pra Parades, ele foi com alguns aliados de famílias, de clãs, que já eram próximos ao rei dos Eldianos. Por exemplo, famílias de asiáticos, mas não sabíamos o nome da nação, se é essa Hizuru ou não, e os Ackerman. Será que essa família dessa mulher, o clã dessa mulher, tem alguma ligação com esses que em algum momento apoiaram o rei que foi para as muralhas? Ou não? De onde ela vem? Nessa história a gente tem viva, até hoje, que a gente conhece, apenas mais uma pessoa descendente de asiáticos, a Mikasa. É tudo que a gente sabe até agora e é só com essas informações que você pode trabalhar para, mais uma vez, teorizar nos comentários. E diferente do embaixador de Marley, o Willy Tybur é, como eu disse, um queridão. Ele faz um discurso super convincente que todos ali amam, todos o amam apesar de ser um Eldiano. Então, olha como a família Tybur tem uma credibilidade e vai usar isso depois no festival. No dia seguinte, a Gabi acorda assustada com os barulhos, mas é porque surgiu um monte de barraca e música e comida gostosa ali em Liberio, onde eles moram. O local ficou incrível e ela gostaria que tivesse festivais todos os dias. E é muito bonitinho que o Reiner vê as crianças sem dinheiro e ele vai pagando comida pra todo mundo, pizza, tudo que é coisa, inclusive no anime, nas cenas que a galera tá comendo algo que o Reiner tá só pagando e ficando feliz de ver eles comendo. Tem também o Galliard e a Pique de adicionais naquele contexto. Eu achei muito fofo, é pra mostrar eles felizes. E a Gabi empanturrada, sem nem conseguir andar, e o Urana falando porque você comeu demais. E logo em seguida, à noite, eles vão finalmente pra frente do palco pra assistir a declaração de guerra, que teoricamente o Willy Tybur fará. E essa é a cena pós-crédito que eu espero que você não tenha pulado, não ouviu o encerramento e fechou, porque você tem que ver sempre pós-crédito se tiver e prévia, porque muitas vezes tem informações importantes. Nesse caso, é o começo, ou quase o começo do festival, a galera vai pra frente do palco e o Falco não tá lá porque ele parou pra encontrar um conhecido, mas de repente ele surge e ele chama o Reiner e o Zeke, sem saber onde eles iam, pra que eles iam, olha o relógio e fala, não, dá tempo.
pode ir, fazer não sei o que. Ele dá o aval e o Reiner sai com o Falco para encontrarem alguém que tá esperando eles embaixo de uma escada e esse alguém é o mendigo Eren. E o Reiner é recebido com, faz 4 anos, hein, do Eren, que olha pra ele, o Reiner reconhece na hora, regala os olhos, fica pasmo com certeza, fala Eren e termina o episódio. Depois dos pós-créditos, finalmente. E na preview a gente vê que o festival vai começar tanto a apresentação do Willy Tybur quanto o próprio Eren falando que nós somos iguais e o olho dele ficando verde mais claro. O que você acha que isso significa? Novamente, semana que vem não temos episódio, mas teremos vídeo aqui no canal. Sim, esperem, vai ter conteúdo interessante, então continua assistindo todos os vídeos, deixando várias teorias que eu quero ler de todos vocês aqui nas redes sociais, portanto me sigam também por lá, @xgabixavier. Acompanhem todos os vídeos do canal, eu aviso sempre o calendário nas redes sociais, qualquer mudança e tal. Um feliz ano novo pra você que está aqui vendo na beira do ano novo e a gente se vê em 2021 com muito mais Shingeki no Kyojin. Tchau, tchau!